Oi pessoal, aqui quem fala é a professora Regi de História. Hoje nós vamos trabalhar com um assunto chamado Revolução Russa. Essa revolução vai acontecer no antigo Império Russo no ano de 1917. Então estamos falando do início do século XX. Vamos entender como isso aconteceu. Para quem já era meu aluno nos anos anteriores, nós já estudamos outros momentos da história que são denominados pela palavra revolução. Já estudamos na Inglaterra, Revolução Industrial, Revolução Francesa na França e agora a Revolução Russa. Nós vamos utilizar na história a palavra revolução sempre que a gente quiser denominar um período de grandes mudanças, um período que modificou o jeito de ser, de pensar, de viver das pessoas, que modificou a economia, a política, o modo de produzir as coisas. Então, esse ano vamos estudar a Revolução Russa, que vai ser a primeira tentativa na história de implantar o sistema socialista na sociedade, tá? Um sistema que tinha como base a coletividade de bens e que esses bens, que essa sociedade seria gerida, seria governada pelos trabalhadores. A Rússia, do início do século XX, apresentava uma realidade de muita desigualdade social. Talvez você aí, escutando a professora falar, né, de Revolução Russa, está aí se perguntando, pro Regi, o que eu aqui do nono ano tenho a ver com esse assunto que aconteceu lá na Rússia, lá em 1917, né? Mas eu quero te dizer, aluno, que com certeza nós temos muito a ver com esse assunto e esse assunto é um assunto recorrente ainda no nosso tempo presente, porque as motivações que geraram a Revolução Russa continuam existindo em vários países do mundo. Talvez analisando aqui a nossa sociedade, analisando as pessoas que convivem com você, você já parou para pensar, por que tem poucas pessoas no Brasil que são donas de muita riqueza, enquanto que a maioria da nossa população vive com 1, 2, 3 salários mínimos, ou até pessoas que não recebem nenhum salário mínimo? Por que existe uma minoria que é dona de muito e uma maioria que vive com tão pouco? Então, esse esquema social de desigualdade não é exclusividade do Brasil. Vários países do mundo enfrentam essa mesma realidade. E lá na Rússia a gente também tinha esse esquema. Então vamos entender como que era a Rússia antes da Revolução. Esse vídeo ele vai ser dividido em partes para que não fique tão longo. E pensando no nosso esquema de aulas, né? Já que nós temos 2 aulas semanais, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, nessa primeira parte do vídeo, nós vamos falar um pouquinho como que era a Rússia antes da Revolução, certo? Vamos lá, então. Se a gente pensar no continente europeu, a maioria dos países já tinha passado pela Revolução Industrial. Pensando na Inglaterra lá no século XVIII, depois essa revolução industrial acaba se espalhando para outros países e no início do século XX, muitos inclusive já estavam vivendo ou caminhando para viver a segunda fase dessa revolução industrial. A Rússia andava meio que devagar em relação aos outros países, né? Enquanto que na maioria dos países europeus, a Revolução Industrial já tinha acontecido, já estava concretizada. Na Rússia, a gente vai ter uma realidade de implantação das primeiras indústrias acontecendo no final aí do século
XIX e muitas sendo implantadas no início do século XX. Enquanto que na Europa os trabalhadores já estavam organizados, o movimento operário já tinha tido muitas conquistas para os trabalhadores das fábricas, na Rússia esse processo ainda estava engatinhando. Então nós vamos ter uma Rússia que tem praticamente 80% da sua economia baseada na agricultura. As pessoas que trabalhavam nas fábricas eram então minoria e esses trabalhadores, esses operários não tinham conquistado ainda direitos como os demais trabalhadores europeus. Por exemplo, lá na Rússia a gente ainda tinha exaustivas jornadas de trabalho de 10, 12, 13 horas por dia. Esses trabalhadores não tinham direito a férias, não tinham direito à aposentadoria. Muitos deles sofriam punições, maus tratos físicos, recebiam baixos salários, a condição de trabalho era insalubre. Os trabalhadores do campo, que eram a maioria, viviam numa condição ainda servil, uma condição de pobreza. A maioria das terras pertencia a um pequeno grupo de pessoas que fazia parte da nobreza na Rússia, né? As pessoas, o povo, enfrentava o rigoroso inverno russo de menos 20, menos 30 graus, em algumas regiões até menos 50 graus, enfrentavam esse inverno com casas que não eram adequadas, casebres de madeira. Muitas pessoas não tinham calçados, então faziam seus calçados com tronco de árvores. A alimentação era uma espécie de caldo, de sopa, feita com cabeça de peixe, repolho, engrossavam esse caldo com pão. Então, essa realidade difícil enfrentada pelos trabalhadores contrastava com a realidade da nobreza. A nobreza vivia em palácios, a nobreza tinha banquetes, a nobreza encomendava joias e roupas na França. Então, existia uma realidade de luxo para poucas pessoas que contrastava com a realidade de pobreza da maioria da população na Rússia. A Rússia era governada por um imperador. Lá no antigo Império Romano, os imperadores recebiam o título de César. Então, se a gente fosse traduzir, lá no Império Russo, a gente vai ter o czar, né? O imperador russo. Esse imperador governava com poderes absolutos. Para começo de conversa, ele não tinha que seguir uma constituição, um conjunto de leis. No seu país, eram proibidos, por exemplo, partidos políticos, porque ele não queria ter opositores. Era proibida qualquer forma de manifestação contrária ao governo. Os opositores do governo eram presos, muitos enviados para a região da Sibéria, que é uma região extremamente fria na Rússia. Então não havia liberdade de expressão, não havia liberdade partidária, as pessoas passavam por dificuldades, né? Existia uma grande desigualdade social nessa sociedade. Comparando com o Brasil, aqui nós temos uma divisão de poderes. Nós temos o poder executivo, representado pelo presidente, o poder legislativo, representado por deputados e senadores, e temos o terceiro poder, que é o poder judiciário, que é representado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui no país nós temos 3 poderes que gerem o Brasil. Tá? Lá no Império Russo, nós tínhamos o imperador com plenos poderes. E ele governava, então, com mão de ferro. Ele era autoritário, um regime autocrático. Mas, como sempre na história tem um mas, né? Lá no Império Russo, estavam se espalhando, estavam sendo divulgadas ideias de um pensador chamado Karl Marx, ideias marxistas.
ideias que propunham uma nova sociedade. E nesse ambiente vão se formar partidos clandestinos, já que eles não podiam atuar livremente na clandestinidade, alguns grupos se organizavam. Então, nós vamos ter o principal partido, é o Partido Operário Social Democrata. Esse partido político tinha como missão reunir pessoas, divulgar as ideias marxistas, e eles tinham um objetivo: implantar o socialismo no Império Russo, acabar com o regime czarista e implantar o socialismo. E esse partido político, ao longo da história, ele vai ter uma divisão entre os seus membros. Nós vamos ter um grupo que vai ficar conhecido como bolcheviques, que eram a maioria, e outro grupo mencheviques, a minoria. Os bolcheviques eram o grupo mais radical, a ala mais radical desse partido. Eles defendiam que a Rússia deveria sair do czarismo e passar para o socialismo por meio de uma revolução. Então, na opinião dos bolcheviques, era necessário tirar o imperador Nicolau II do poder e implantar o regime socialista. Para esse grupo, seria necessário expropriar a propriedade privada, ou seja, na opinião deles, terras, minas, bancos, empresas não seriam mais de propriedade particular, mas sim coletiva. E os trabalhadores é que deveriam governar essa sociedade, organizar essa sociedade. Então, na opinião deles, não haveria mais ricos e pobres, mas tudo pertenceria ao coletivo e os trabalhadores é que iriam encabeçar esse processo. Já o grupo, que era a minoria, os mencheviques, também tinham o objetivo de implantar o socialismo na Rússia. Mas, na opinião deles, essa passagem do regime autoritário para o regime socialista deveria ser de forma gradual, uma forma mais lenta. Na opinião deles, seria necessário a ajuda da burguesia, dos donos das fábricas, para fazer essa passagem. E antes de sair do autocracismo para o socialismo, seria necessário vivenciar um período de democracia na Rússia. Então, nós vamos ter um grupo radical, bolcheviques, e um grupo que defendia reformas graduais, os mencheviques. Então, esse é o cenário do pré-revolução. Então, a gente está falando do início do século XX, antes de acontecer a Revolução Russa, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!